Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, bem-vindos de volta ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Hoje eu estou aqui para dar continuidade à leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Mas antes da gente ir para a leitura propriamente dita, vamos aos recados de sempre. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um joinha no vídeo. Isso ajuda e muito na divulgação do nosso trabalho, ok? Ativem o sininho também, assim vocês sempre vão ser notificados quando o vídeo novo for postado. E não deixem de conferir os outros trabalhos que estão acontecendo aqui no canal, os outros vídeos. Nós temos projeto de leitura, por exemplo, de Harry Potter, que ainda está em andamento, então vale a pena bastante conferir. Ok? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Capítulo 72. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa dessa história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero há, porventura, alguma coisa que reformar, e eu própria, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria-se e a Desdémona no primeiro ato. Os três seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente de ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino Iago. Mete dinheiro na bolsa. Dessa maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicariam o desfecho do primeiro. Espécie de conceito. E, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira. Eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. O destino não é só dramaturgo, é também seu próprio contra-regra. Isso é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhe as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, um carro, um tiro. Quando era moço, representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final. O principal personagem era Asaveros, que no último quadro concluía o monólogo por essa exclamação: Ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaveros, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para advertir o contra-regra, mas nada ainda. Então caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar com o bastidor e dizer em voz surda: Ô pistão! Pistão! O público ouviu essa palavra e desatou a rir. Até que, quando a trombeta soou deveras e Asaveros bradou pela terceira vez que era a do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo. Não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explica a minha estadia debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, à direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas. A cara não me era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás. Todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar. Porque um estudante, dizia um dos seus personagens do teatro de 1858, não pode estar sem essas duas coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Álvares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar que residia em Catumbi e, para ver a namorada no Cateté, alugara um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era uma trombeta do juízo final, e soou a tempo. Assim faz o destino, que é seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou em ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente ciúme que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali, às tardes, morava no antigo campo da aclamação,
E depois... Vão lá raciocinar com um coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu. Saí da rua à pressa, enfiei pelo meu corredor e quando dei por mim, estava na sala de visitas. 74. A Presília. Na sala de visitas, tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele dissera no seminário. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela, era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua. Mas não seria essa palavra inconscientemente guardada que dispôs a crer na malícia dos seus olhares? A vontade que tive foi pegar José Dias pela gola, levar ao corredor e perguntar-lhe se falava de verdade ou por hipótese. Mas José Dias, que parara ao me ver entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa a pé. Imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. Os dois falavam até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente. E José Dias veio ter comigo, ao vão da outra janela. Há um instante, tinha eu o desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-me, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual e perguntou-me com interesse. Que é, Bentinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada. E como ele insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando o dedo. Olha a presilha. Abotoe a presilha. José Dias inclinou-se e eu saí correndo. 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei à minha mãe não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama e rolava comigo, e chorava e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver mais Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenando, diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão. Mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo. Muito desprezo. Voltava-lhe as costas, chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente comigo, como das outras vezes. Mas por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. E eu continuava surdo, a sós comigo e meu desespero. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço e enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida como sangue. 76. Explicação. Ao fim de algum tempo, estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama com os olhos no teto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de não me deitar depois do jantar para evitar algum tipo de congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo. Estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não ceei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se no receio de haver ido além do que convia, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangado comigo, podia não querer ver-me agora e preferir o cavaleiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia. Não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana a julgasse que pudesse crer que... E aqui romperam-lhe lágrimas, e fez um gesto de separação, mas eu acudi de pronto. Peguei-lhe as mãos e beijei-as com tanta alma e calor que a senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, eu os beijei de novo. Por eles e pelas lágrimas. Depois suspirou.
Depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes, a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. E que é que poderia haver se ele vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar. Disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto. Nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não, 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 não lhe peço isso. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra. E foi que, a primeira suspeita de minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça, e jurei que nunca mais haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. 77. Prazer das dores velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem. E é que as dores daquela quadra a tal ponto se espiritualizaram com o tempo, que chegaram a diluir-se no prazer. Não é claro isso, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Capítulo 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo, senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte. E foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que eu tivera e se estava bom de todo. Estou. Ouvia espetando-me os olhos. Disse, 3 dias depois, que estava me achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe, sim, às vezes, que você está que não ouve nada, olhando para ontem. Disfarce, Santiago. Tenho motivos, creio. Ninguém se distrai à toa. Escobar. Hesitei. Ele esperou. O que é? Escobar, você é meu amigo. Eu sou seu amigo também. Aqui no seminário, você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser gente da família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa, retorquiu ele sorrindo, perde a graça. Parece que estou repetindo, mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro e creio que já notaram, mas não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se precipitara na garganta. Escobar, você é capaz de guardar um segredo? Você que pergunta é porque duvida. Então, se nesse caso... Não, desculpe. É modo de falar. Eu sei que é moço sério e faço de conta que me confesso a um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. Escobar, não preciso ser padre. Estou aqui. Os meus acreditam e esperam, mas não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você? Segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio, mas não diga nada. Absolutamente nada. Fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso. Sou religioso. Mas o comércio é a minha paixão. Só isso? O que há mais de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda que não a ouvia eu mesmo. Sei, porém, que disse uma pessoa com reticência. Uma pessoa... Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver namorado. Achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mas demoradamente para ter o gosto de reprisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversa, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar à igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre, nem seria padre. Ao contrário,
Deus protegia os sinceros, uma vez que só podia servi-lo no mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que fiz. Era como que numa felicidade mais. Aquele coração moço que me ouviu e me dava razão, trazia a esse mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo. A vida uma carreira excelente, e eu nem mais nem menos um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor. Não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contato era muito. Que voltamos no assunto, não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes. Eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei a conveniência de a conhecê-la de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga na Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá. Mas pode ir antes. Pode ir sempre. Por que não foi ontem jantar comigo? Você não me convidou. Pois precisa convidar? Lá em casa todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos. Mas se é possível fazer distinção, confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorqui cheio de alvoroço. Bom, vamos às considerações dos capítulos que nós lemos hoje. Nos capítulos de hoje a gente conseguiu ver de forma bem clara o ciúme do Bentinho começando a ser construído na narrativa, né? No momento em que ele percebe a troca de olhares entre a Capitu e o Cavaleiro, e ele decide, sem qualquer conversa inicial, que permanentemente ele vai ignorar a Capitu e tá na hora de se tornar padre, mas a gente consegue perceber que isso não dura muito tempo, até o momento que ele decide conversar com o Escobar, porque ele sente necessidade de conversar com uma pessoa sobre os acontecimentos desse romance que está sendo construído. Mas eu quero chamar a atenção para dois momentos no começo dos capítulos que nós lemos, que o autor ele faz uma pausa na narrativa para inserir alguns elementos literários na história. É de uma forma muito sutil, mas é muito presente. Então, no começo ele sugere que Otelo, por exemplo, fosse apresentado de trás para frente. Otelo, obra de Shakespeare, em que, a princípio, no primeiro ato, os personagens Otelo e Desdémona, eles acontecesse a morte desses personagens e aí então se desse a história. Por que isso é importante? Porque alguns elementos literários nesse livro, eles precisam ser explicados para que nós, enquanto leitores, consigamos compreender o porquê desses elementos literários. Então, uma coisa que é muito presente aqui em Dom Casmurro, a forma como Machado de Assis escreve esse livro, é trazer informações que ainda não foram apresentadas na narrativa, mas ele já adianta os próximos acontecimentos. Então vejam um exemplo. Nesse capítulo que nós lemos hoje, quando ele diz assim, que lá no fim, que Bentinho ele decide que este foi o primeiro e o último momento de ciúme. O primeiro e o último, essa crise que eles tiveram de ele duvidar da Capitu em relação ao romance deles. Então, olha só, nós não sabemos o restante da história, mas a gente já sabe que este é o último momento em que o personagem Bentinho vai tolerar esse tipo de comportamento. É um comportamento que, se nós parássemos para ler aqui, ele aconteceu só dessa personagem. Porque não houve qualquer conversa, a princípio, com a Capitu, que deixasse claro para ele que ela tivesse algum interesse nesse cavaleiro, naquela troca de olhares que aconteceu. Então, esse elemento esteve sempre presente na história, mas ele é apresentado agora, que mesmo que nós não saibamos o restante da história, alguns acontecimentos eles já são colocados no momento presente da narrativa, como esse. Este é o último momento que o Bentinho vai tolerar qualquer crise, se a gente colocar num contexto moderno, de ciúme. Bom, acho que é isso que eu tenho para contribuir na leitura de hoje. E muito obrigado
por assistir o vídeo. Não se esqueçam, deixe aqui um comentário, um like no vídeo, vai ajudar bastante na divulgação. Não deixem de continuar acompanhando e até a próxima.